por exemplo, que a pessoa consegue perceber ali em casa, ela que está olhando a perna dela ali, tem umas veinhas quebradas e tal. O que que chama a atenção, assim, que você fala assim, nesse caso aqui eu tenho que procurar um cirurgião vascular? Venoso. Quando existe um problema venoso, a veia ela não vai num dia estar ruim, sem funcionar, e no outro ela vai funcionar normal. Então, a partir do momento que ela não está funcionando, isso é uma constante, certo? Isso sendo uma constante, o inchaço na perna vai ser uma constante no fim do dia. A sensação de peso e cansaço também vai ser uma constante, independente se naquele dia ela fez muito esforço ou não. Porque a dor muscular, ela é parecida um pouco com o desconforto da insuficiência venosa. Ela lembra um pouco esse cansaço muscular, de dor muscular. Só que, obviamente, você sabe que você está com dor muscular porque aquele dia você às vezes não parou um minuto. Você teve que subir, descer a escada o dia inteiro, você trabalhou em pé o dia inteiro. Então mesmo pessoas, você conversa com qualquer professor, gerente, às vezes, de loja, pessoas que trabalham, por exemplo, em banco, em pé o dia inteiro, mesmo com o exame, um Doppler venoso normal, essa pessoa, pelo fato de trabalhar o dia inteiro, ela chega no final do dia com um desconforto. Entendeu? Porque você perde bomba plantar, você perde bomba de panturrilha, que são dois mecanismos musculares da perna para bombear o sangue contra a gravidade, contra a ação da gravidade. E você perde isso quando você fica parado em pé. Então, ali começa a acumular e gera desconforto, mas não dor. O paciente não vai ter dor para andar. Um dos pacientes que eu operei, uma das maiores, eu acho que a maior safena parva até hoje, era uma safena parva de 15 milímetros, mais ou menos, 16 milímetros. Nunca tinha visto uma tão grande. Canudo. 16. Era de um personal trainer. Ele era personal trainer, dava aula o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro. Ele tinha muito inchaço na perna? Tinha. Ele tinha muita sensação de peso? Tinha. De desconforto? Sim. Ele tinha dor para andar? Não. Ele não tinha dor para andar. Putz, Ele tinha dor para mexer a perna? Não. Ele não tinha dor para mexer a perna. Ele dava aula de spinning. Engraçado, porque esse é o último paciente que você imagina que vá ter problema circulatório, né? Assim, porque é um cara que tem uma... dele é genético, né? É muito genético. Porque assim, tem uma bomba secundária boa, né? A musculatura é boa, é um cara ativo, um cara que não para quieto um segundo. Em tese, deve ter uma alimentação um pouco melhor do que a nossa, que é basicamente salgadinho aqui nesse exato momento. Sodium Nights. Não, é só minha, viu, gente? Do André não. O André é vegano. Eu estou, ele não come essas coisas, não. Mas assim, é de se espantar, né? E aí exatamente o que você falou, você pensa num componente genético muito importante, né, no desenvolvimento dessas insuficiências. Cara, mas pode colocar aí que são 90% de responsabilidade genética, viu? 90%? Olha que interessante. Por aí. Isso para insuficiência venosa, é isso? Insuficiência venosa entre 85% e 90%. O peso é genético. Aí depois vão entrar outros fatores, né? No caso das mulheres, número de gestações, por toda a sobrecarga que aquilo vai gerar. Entra a obesidade, também pelo mesmo princípio de sobrecarga, né? Você tem um componente de pressão abdominal aumentada entre a perna e o tórax. O tórax, o sistema funciona com um gradiente de pressão. Se a pressão no mais alto estiver muito elevada, ele não consegue voltar. Precisa haver uma diferença de pressão. E aí, se no meio desse caminho, entre a perna e o tórax, eu boto um peso, uma lombada, como no grande obeso, por exemplo, eu atrapalho esse gradiente de pressão, eu diminuo o gradiente de pressão, então a tendência é o sangue ficar mais tempo estagnado na perna.
Você bota um mata-burro, né, no retorno venoso, basicamente. Mais ou menos. Você bota um quebra-mola bem grandão. Vascular, Rodrigo, vascular é muito... todos esses conceitos são muito apaixonantes, na verdade. A gente que trabalha no diagnóstico de dor, no dia a dia, recebe muito aquele paciente que tem a dor e aí você começa aquele trabalho de investigação e seguindo uma pista para ver que lado vai te levar. E tem alguns conceitos só para colocar que são muito interessantes. Esse da bomba secundária é um conceito que a gente nunca nem abordou e é muito importante, que é basicamente isso, o movimento da perna, o trabalho muscular de você mexer, faz com que o retorno venoso seja facilitado, né? Da bomba. Tu quer explicar isso daí? Como é o segundo coração nosso aí? Teve uma paciente que eu até pedi licença para ela, se eu podia colocar a foto dos tornozelos dela e o quanto ela tinha de mobilidade de tornozelo. Ela tinha úlcera bilateral nos tornozelos, exame venoso normal. E ela já estava chateada, porque ela já estava com essa ferida há muito tempo e não encontrava a causa dessa ferida. Não tinha doença reumatológica, prova, exame inflamatório, que às vezes a gente pede nessas causas de doença autoimune, né, de reumatismo, não tinha. Só que aí na hora que você pede para ela mexer o tornozelo, ela mexia coisa de 10, 15 graus só. Olha muito só, menos que a amplitude normal. Tinha uma artrose? Você pega uma amplitude normal, você tem 45 graus ali mais ou menos de amplitude. Né? Ali eram 10, 15 graus, então ela tinha uma restrição, não sei a causa dessa restrição, ela não tinha histórico de trauma, sabe? De trauma, assim, de fratura, mas ela tinha uma restrição absurda. Então, ali foi fisioterapia e um ortopedista, né, para saber se vai precisar fazer algum processo de alongamento, né? O tendão da panturrilha às vezes tem que alongar, porque encurta. Teve uma outra paciente, por exemplo, que tinha uma dor na perna, que ela não entendia por quê, ela já tinha feito vários exames, era normal, e ela não conseguia entender por que ela tinha isso. Ela era pequena, né? Ela tinha 1,55, 6. E aí, conversando com ela, ela fala que pelo fato dela ter menos de 1,60, e ela é meio chateada com isso, ela usava todos os dias em casa salto de 10, 12 centímetros. Aí na hora que você... isso há anos. Aí o tendão de Aquiles dela era encurtado. Fica desse tamanho. O tendão fica desse tamanho. E na hora que você pedia para ela mexer o tornozelo, a mesma coisa. Ela não tinha amplitude. Ela só fazia isso aqui, assim. E aí, por não ter essa amplitude decente, a musculatura dos gastrocnêmios ali, do solear, já está toda encurtada. Então, ele provavelmente não tem momento, né, o suficiente para auxiliar no bombeamento do sangue de volta. Cara, que interessante. Como se fosse um coração dilatado. A contração do coração dilatado é muito menos eficaz que um coração normal. Ele perde eficiência. Um músculo que está encurtado é a mesma coisa. Ele contrai? Contrai. Mas é uma contração eficaz? Não. É pouco eficaz. Então, mulherada que gosta de usar salto, veja bem onde vocês estão amarrando o burro de vocês. Tá? A pena vai inchar com mais frequência. Salto extremamente elegante, mas pode prejudicar a sua circulação. Cara, tudo na vida é bom senso, velho. Ficar 24 horas não, mas 18 horas do dia que você passa a acordar de salto, você tá doido. O salto tem a implicância no equilíbrio sagital, reposicionamento do quadril, da coluna, aí é a coluna toda, lombar, dorsal e cervical. Muda tudo. Então você tem cervicalgia, dor no pescoço, cuja origem está no salto. E aí agora mais esse fator bastante curioso aí. Tem uma história anedótica. Tem um paciente que ele tinha uma dor no pé, eu prescrevi uma palmilha para ele. Eu não tratei a palmilha, eu bati no microfone. Eu não tratei a dor do pé, mas eu tratei uma dor de cabeça que ele tinha. Tem lógica? Com a palmilha? Com a palmilha. Ele falou, doutor, depois que eu usei a palmilha, a dor de cabeça melhorou. Eu falei, gente,
Primeiro, ele tá usando a palmilha no lugar correto, Não, né? eu espero Só que para eu sim. entender se, né, de repente... Eu espero que a palmilha esteja dentro do sapato. Então tá bom. Bom, tá. Então, isso seria uma dor, é isso que a gente está discutindo aqui, é um quadro de dor por insuficiência venosa. E Então, tem dor... uma coisa muito, muito comum que a dor da insuficiência venosa, essa dor que o Rodrigo chamou a atenção, e que muitas vezes a gente na neuro, Rodrigo, tenta fazer a diferença da dor neurogênica, da claudicação neurogênica. Então, um paciente, por exemplo, com estreitamento da coluna lombar, ele não chega a ter aquela dor ciática clássica, mas esses eventos de cansaço à medida em que anda, só que aí acompanhado de outras coisas que já não são tão comuns na insuficiência venosa, como, por exemplo, perda de força na medida em que caminha, o formigamento, e assim, é uma obrigação praticamente de que ele tenha que sentar e ficar ali 2 minutos para poder depois continuar a andar. A claudicação neurogênica ela em um determinado momento se assemelha ao problema vascular, mas no avançar da doença vai adquirindo características próprias. Só para traduzindo isso, é basicamente assim, a gente às vezes tem uma dor e na investigação, para saber qual é a origem dessa dor, a gente tem a origem potencialmente vascular, mas também pode ter uma origem neurológica, e é trabalho do médico, do especialista, tentar entender para onde que a gente vai. Eu acho que no caso do Rodrigo, ele acaba vendo muito mais pacientes com queixa de claudicação neurogênica por conta do diabetes, não é verdade? Infelizmente, a gente tem direito a ter mais de um problema de saúde ao mesmo tempo. Isso é verdade. Entendeu? Então não adianta. Então você tem, por exemplo, mais de um problema, às vezes no mesmo paciente, causando dor. E é isso que precisa toda vez ser desmembrado, né? Uma coisa que na minha visão, a gente precisa deixar muito claro para o paciente com insuficiência venosa, é que insuficiência venosa não dá alteração de sensibilidade. Não dá, são coisas diferentes. Se ele tem diminuição de força, bom, aí não entra em sensibilidade, mas não tem relação com força motora. Se dá diminuição de força motora, se tem alteração de sensibilidade, se tem, por exemplo, área com dormência, formigamento, sensação de queimação, alfinetada, fincada, você pode pesquisar outra coisa que você vai achar. Então, é super comum. Eu tenho um paciente, por exemplo, de varizes, que veio por uma dor neurogênica. Então, a gente explica, eu posso até te operar, mas a sua dor não é disso. E aí o paciente, às vezes, alguns até ficam bravos. Falam, não, mas a dor, olha aqui, tem essa veia aqui na perna, dói aqui. Teve semana retrasada. Vieram 2 estenoses do canal e 3 hérnias discais, com compressão. Tá com o volume de neurocirurgia melhor. Rapaz, tu tá com mais pacientes de neuro que eu aí nesse consultório. Eu trabalho junto com o neurocirurgião aqui, né? Eu mando um monte para ele. Mando para fisioterapia. Faz parte, né? Acaba chegando. Você encontra muito. E deixa eu te perguntar porque toda vez, então, deu alteração da sensibilidade, tá formigando, tá dormente, vai ter algum nervo envolvido, né? E não é necessariamente a veia. Mas tem a prima da veia, que é a artéria. Quando essa moça tá doente, aí dá uma queimadinha, não dá? Não. Não dá aquela dor em queimação? Então, mas coisas diferentes. Ah. A artéria, ela vai dar queimação durante esforço mantido. Tipo uma caminhadinha. Sabe quando você precisa, às vezes, segurar uma sacola? Ou você está segurando, por exemplo, seu filho ou uma criança no braço, 2, 3 minutos, 4 minutos, e seu braço está queimando, pegando fogo, o músculo, o bíceps? Sim.
Ou quando você está, por exemplo, numa ladeira, na bicicleta, na subida, que a coxa começa a pegar fogo. Sim, sei. Não gosto dessa memória. Essa é a dor da claudicação, é dor por acúmulo de ácido lático. Não chega oxigênio, o músculo começa a produzir ácido lático e dá essa queimação. Não dá aquela limpada. Não é aquela sensação de isqueiro na pele que vem espontaneamente, muitas vezes, nesses pacientes com alteração neurológica, com alteração do nervo. Uma queixa comum do paciente com diabetes é isso. Ele está parado em casa, em repouso, e sente como se fosse um isqueiro no pé, na perna. Isso é muito característico. Então, a gente tem que parar para falar do diabético especificamente, porque assim, além de extremamente prevalente, é onde essas coisas se confundem, né? Não, o diabético é terrível, porque assim, o nervo do diabético, ele não é capaz de... Gente, nada contra quem é diabético, eu sou, então... não tô criando problema aqui. Eu sou pré. Mas o que acontece? O nervo do diabético não funciona bem. Então, muitas vezes, ele não é capaz de descrever a sensação dolorosa ou a percepção da sensação dolorosa com muita acurácia. Né? Não descreve bem, muitas vezes, por conta dessa... Pô, tem diabético que infarta e não vê. Faz parte da própria lesão. Faz parte da lesão. O nervinho vai adoecendo. Ele vai deixando de funcionar. Então, assim, o conseguir entender essa diferença entre o que é uma claudicação neurogênica e o que é uma claudicação arterial, eu acho que é de fundamental importância para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, assim, o arterial, como o Rodrigo falou, é quando você está fazendo um esforço e dá aquela dor infernal. E você tem o quê? Que parar de fazer o que você está fazendo, porque o sangue não está chegando ali. Mas ao repouso, as coisas costumam ficar bem. No arterial. Você vai fazer um paralelo como se fosse uma angina, né? Uma dor anginosa. Então você faz um esforço, a hora que o coração precisa bombear mais, dói. A hora que você para, que ele pode bombear menos, ele diminui a dor até parar de doer. Então é como se fosse uma angina que você tem, só que em vez de ser no coração, é na coxa, na panturrilha. Agora, o problema pior ainda do diabetes é que o diabetes ele também vai causar, principalmente em artéria de médio e pequeno calibre, ele causa um entupimento mais significativo, principalmente também nos microvasos. Então, você tem um padrão de formação de placa e entupimento do joelho para baixo, muito comum nos pacientes diabéticos. Então, você tem as duas coisas. Você tem a alteração do nervo e você tem entupimento arterial. Você tem a microangiopatia diabética, a neuropatia diabética em conjunto, porque tudo é consequência do distúrbio metabólico. Aí, nessa hora, a gente fica apaixonado pela ciência, pela fisiopatologia do negócio. Então, aqueles metabólitos, aquela isquemia crônica que acaba lesionando o nervo. E aí é até difícil falar quem veio primeiro, se foi o micronervo ali que sofreu e por conta disso você teve uma reação desautonômica e que levou a uma lesão vascular, ou o contrário. Difícil, porque geralmente a gente já pega tudo misturado, né? Já tá todo mundo ali. Já com esse distúrbio de sensibilidade que a gente costuma classificar em bota cano curto e bota cano longo, só dependendo da altura em que o distúrbio de sensibilidade alcança. E para você que chegou no final desse vídeo, considere essa a sua consulta médica gratuita do dia. Se você gostou da dica, mostre seu apoio, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Se você tiver curiosidade de aprender um pouco mais sobre medicina, nós estamos ao vivo todas as quartas-feiras à noite, a partir das 19h30 no YouTube.